A gente fala hoje sobre depressão e ansiedade. Quem vai esclarecer as nossas dúvidas é a doutora Luciana Manesco Rapanelli, que é psicóloga e já está aqui para conversar com a gente. Então, se quiser, pode ligar e fazer a sua pergunta já, pode ir deixando a pergunta com a produção ou entrar em contato através do Instagram, @nossoprograma e da fanpage facebook.com/nossopgm. Eu estou esperando pelo seu recado, pela sua pergunta, pela sua mensagem. E agora a gente vai bater papo e esclarecer as nossas dúvidas com a doutora Luciana Manesco Rapanelli, que está aqui, que é psicóloga e fala com a gente sobre depressão e ansiedade. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer estar de novo aqui com vocês. Prazer te receber novamente, estávamos com saudades. Que bom! Muito bom poder bater esse papo com você, falando sobre um assunto que mais do que nunca é delicado. Porque eu tenho visto, eu vou já começar a destrinchar aqui 2 cenários que eu vejo, que são as pessoas que já tinham algum transtorno, já tinham ansiedade, estavam no começo de um tratamento, ou deveriam e não estavam se tratando, já tendo um diagnóstico. E pessoas que nem sabiam que eram tão ansiosas ou que poderiam entrar em depressão, se vendo em um cenário tão complicado que estão começando a desenvolver esses problemas. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos começar então mais didaticamente. Então assim, o contato com o ser humano foi algo que sempre fortaleceu. Então eu me fortaleço diante do contato com outro ser humano. Só que diante do cenário que a gente tá passando, fica muito difícil porque o contato com o ser humano ficou nocivo. Então eu não sei se eu estou contaminada, se eu posso contaminar, se o outro pode me contaminar. Então a gente entra em contato com a imprevisibilidade. Diante da imprevisibilidade, existe sim a possibilidade, e pelo menos os meus dados em consultório são que o nível de depressão e de ansiedade aumentam muito. Por quê? Vamos lá dos dois. Porque a depressão ela está mais ligada a fatos que ocorreram no passado. Então a pessoa fica se recordando como era gostoso, fica se lembrando dos abraços que deixou de dar na família. Se culpando, né? Por não ter valorizado alguma situação, né? Isso. Se culpa, poxa, eu devia ter feito mais, eu devia ter valorizado mais, eu devia ter me empenhado mais no meu trabalho e agora eu tô demitida. Por outro lado, eu também tenho as pessoas ansiosas, ou seja, o ansioso, ele pensa sempre no e se? E se eu for demitido? E se a minha família se contaminar? E se eu for vetor de contaminação? Então, o pensamento fica catastrófico. E aí, nos 2 quadros, as pessoas se enxergam como nunca se enxergaram antes. Poxa vida, eu tinha só uma tristezinha ou eu tinha só uma preocupação. Será que isso é ansiedade? Será que isso é depressão? Será que vale a pena pedir ajuda ou será que eu dou conta sozinho? E muita gente que chega no meu consultório e me pergunta assim: Luciana, o mundo vai acabar? Luciana, eu tô ficando louco? Porque não se percebe diante daquele cenário. E passando um pouco para o que você falou, se você precisar me cortar, me corta. Pode falando. A gente não passou a conviver com outros familiares só, com marido, com filho, com sogra. A gente passou primordialmente a conviver conosco mesmos. Então, todos os dias de manhã a gente se olha no espelho e é muito difícil você se olhar e falar assim: oi, bom dia, sua linda, maravilhosa, que orgulho que eu tenho de você, com os cabelos desse tamanho, com olheira. A gente não fala isso, né? A gente já começa a pensar como é que vai ser o dia. Teve um dia, você tá falando, me fez lembrar, teve um dia, a gente ficou quase 30 dias sem programa, né? E daí teve um dia, enfim, casa, né? Banheiro, cozinha, criança. Normal. Não preciso nem falar, né? 24 horas por dia, casa usada, casa suja 24 horas por dia. Chegou um dia, e eu ainda sou aquela pessoa que eu costumo, todo dia de manhã, mesmo na quarentena, eu passo um corretivo e um tinte, alguma coisa na boca pra não ficar tão tenebrosa. Mas, gente, chegou um dia que eu lembro que eu olhei no espelho e falei: amor, acho que eu tô ficando careca. Ele falou: o quê? Com todo esse cabelo. Eu falei: não sei, ou tá ficando branco ou tá caindo. Comecei a achar coisa em mim, porque eu acho que
Era tão só eu comigo mesma ali naquele espelho, sem minha maquiadora, sem o meu cabeleireiro, Exato. sem uma ajuda, que eu acho que eu olhei e eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Exato. Parece, a gente tá rindo aqui falando disso, mas são pequenas situações, vamos colocar isso com o nosso interior. Se o nosso exterior está de alguma maneira nos assustando, muitas vezes nessa quarentena, imagina a gente ter que dar conta daquilo que está dentro da gente e não está resolvido, né? E agora você tem que parar para pensar nisso, você tem tempo para isso, né? Sabe por quê, Jaque? Isso é super legal que você me falou. Porque a gente se modula, a gente se personaliza através do outro. Então, ai, que bom ter o feedback externo, que bom que eu tenho outro que me elogia, que bom que eu tenho outro que faz a maquiagem em mim, que bom que eu tenho o meu cabeleireiro que cuida do meu cabelinho. Que bom que eu tenho a minha cliente para eu cuidar, porque também, né, em cada profissão é assim, né? Em cada profissão é assim. Que ótimo que eu tenho outro. Só que a quarentena, guardadas algumas ressalvas, por exemplo, no meu caso, eu tenho mais clientes do que antes, obviamente, guardadas essas ressalvas da área da saúde, o restante, ou a grande maioria, está sentindo solidão, ou está sentindo uma incongruência e começa a ter que lidar com o seu interior, com os seus limites, começa a ter que perceber as suas fronteiras, os seus invisíveis. Eu vou deixar aqui anotado, doutora, para a gente conversar daqui a pouco sobre alguma coisa que não foi resolvido, que a gente colocou lá debaixo do tapete e nessa quarentena veio à tona. Eu acho que tem muita gente nessa situação, a gente vai falar sobre isso já. Mas ainda para a gente conseguir identificar melhor o que é que a gente pode estar sentindo, eu conversei com algumas pessoas nos últimos dias através de rede social e pessoas que, assim como eu, gostam muito da sua profissão, mas independente de terem que estar em casa ou não, são pessoas bem resolvidas com a família, estão felizes, estão alegres, estou ótima. Mas, quando em algum momento a gente lembra que não pode ver a mãe, que é o meu caso, por exemplo, eu não consigo ver pessoalmente. Quando eu passo na casa da minha mãe, que eu tô com muitas saudades, agora eu já nem sei se dá mais pra fazer isso, porque parece que é pior, porque você só pode ver de longe. Não abraça mais a mãe, não abraça mais a avó, não abraça mais o pai, não abraça mais, no meu caso, a sogra. O meu filho tá sem ver os avós dos dois lados. E nessa fase de 2 anos e meio, crescendo, por mais feliz que eu esteja, que esteja tudo bem, ninguém tá doente, a gente tá... Me dá uma tristeza nessa hora. Tudo bem nesses momentos, em alguns momentos do dia, pegar essas saudades? Tudo bem e é normal, tá? Porque não seria normal se você chegasse em mim e falasse assim, Luciana, eu tô há 2 meses sem ver minha mãe, meu pai, minha sogra. Nossa, que interessante, não tô sentindo falta. Aí eu ia falar, pera, vamos lá. Volta um pouquinho a história, vamos rever esse relacionamento, vamos ver a sua capacidade de aprofundar sentimentos, porque não é qualquer um. Vamos pensar, você tinha problema com outro? Então, é por isso a necessidade do cuidado mental. Então, a pessoa se percebe em algo que eu disse até outro dia, não lembro nem onde é que eu falei isso, é assim, o valor primordial de qualquer ser humano, de qualquer ser vivo, até eu me arrisco a dizer, não é o amor, não é a felicidade, não é a liberdade. Eu não posso fazer o que eu quero, né? Eu não posso. Eu não posso dar um abraço na doutora, né? A gente não pode, a gente não pode. É no máximo um contatinho de cotovelo e tá tudo certo, né? Isso é muito triste, principalmente para brasileiro. É isso que eu ia falar, é muito afetuoso. cultural, né? Outro dia a gente entrevistou aqui uma oriental e eu perguntei para ela como é que tava. A gente tava ainda no começo da pandemia, quando eu falei. Acho que nem tinha sido considerado pandemia ainda, mas a gente já tava se afastando mais e tal. E ela falou assim, Jaque, especificamente na minha família a gente não está tendo muito problema, porque como nós somos orientais, não tem muito esse negócio do abraço, a família toda oriental. E eu fiquei pensando, pro brasileiro acho que isso é em especial mais difícil, né? Exatamente, porque o brasileiro se comunica com abraço. A gente começa, ai, olha, vai aí, no WhatsApp a gente fala, olha, vai aí para você um abraço super apertado, quando a gente se encontrar eu quero um abraço de 5 minutos. Verdade. É brasileiro isso, né? Tanto é que se você vai visitar uma amiga, um amigo que os pais não se abraçam, que ele não abraça os pais, você fala,
Você família volta pra estranha, casa, né? gente, credo, o pessoal não se abraça. Que família esquisita, família né? esquisita, né? Então, existe muito isso. Então, a gente se percebe nessa situação que, por um lado, é muito ruim de sentir, mas, por outro, significa o quanto essas pessoas fazem falta na sua vida. Agora, doutora, e as pessoas, eu vou dar exemplos aqui das pessoas que estão sozinhas na quarentena. Sejam pessoas mais jovens, que são solteiras, ou que de repente o marido está trabalhando em outro lugar, ou a esposa, mas que estão sozinhas. E um caso ainda mais complicado, que é o caso dos idosos. Porque uma coisa era a quarentena começar, 10 dias, tudo bem, 20 dias, 30 dias, 70 dias. Será que tudo bem deixar esse idoso sozinho? Por mais que a gente esteja dando um jeito de levar, eu levo a comida, dou tchau de longe. Será que não é o caso de unir essa pessoa à quarentena de alguém, da família? Como que você orienta podendo, né? Porque tem gente que não tem a família, mas tem gente que tem. Podendo, traga para perto. Porque senão a sensação de isolamento fica muito maior. A sensação de desamparo e até mesmo de rejeição fica muito maior. Então, o que eu escuto de idosos é assim: poxa, eu cuidei da minha família toda, eu cuidei dos meus filhos, eu cuidei dos meus netos, aonde foi que eu errei? Então, na medida do possível, também, que é uma coisa tão interessante, todo relacionamento positivo existe na base da reciprocidade, na base da troca positiva. Então é assim, o quanto de reciprocidade eu tô tendo com esse idoso, com essa pessoa que foi presente na minha vida até então, o quanto de gratidão eu posso exercer a essa pessoa, até porque a gratidão cientificamente comprovada, ela transforma as nossas vidas, ela pode tirar a gente de estados depressivos e até mesmo ansiosos. E a gente sobrepuja o poder da gratidão. Então seja grato a essa pessoa que até um tempo atrás foi o seu esteio. Na medida do possível, traga para perto, né? Porque assim, o idoso vai se sentir mais amparado, lembrando que quando a gente entra na fase da terceira idade, né? Ou da melhor idade, como queiram dizer, para a neurologia, a gente tem uma regressão, quase como se a gente vivesse, como se a gente se transformasse numa criança grande, sabe? Então não tá entendendo o que tá acontecendo, só tá entendendo que cuidou de todo mundo e que agora tá sozinho. Então traga para perto. E, doutora, eu queria entender, tem várias perguntas que já chegaram, tá? Elas estão aqui no celular, no break eu vou passar para a doutora e na volta do intervalo eu vou fazer todas as perguntas de vocês, tá? Não para de enviar não, seja por telefone ou pela rede social. Doutora, eu queria entender se o virtual tem algum poder de amenizar isso ou não. Como que a gente vai equilibrar? Vou dar um exemplo, até mesmo da minha família, que pode ter acontecido aí com muitos de vocês. A minha sogra é idosa, ela é psicóloga, está trabalhando muito também de maneira online, também é pastora, está ativa em todas as atividades online da igreja, mas a gente só se vê de longe. Então, quando a gente vai lá, às vezes, na garagem, se vê, ela tá de luva, a gente fez isso no Dia das Mães, a gente dá aí os nossos jeitos. Mas não é aquele abraço, não é aquele contato. Minha sogra tem vários netos e teve o aniversário recente do meu cunhado. As nossas quarentenas já estão de alguma maneira unidas, porque a minha cunhada fica com o meu filho para eu trabalhar, então a gente já se vê. Então foi aniversário do meu cunhado, passamos só nós 4, né? Os 4 adultos, as crianças, enfim. O que a gente fez? Pôs minha sogra ali no virtual para assistir tudo, na hora do parabéns, na hora do presente. Não teve o físico, mas foi como se ela estivesse ali de alguma maneira. Eu sei que não resolve tudo, mas esse virtual pode ajudar, não pode, doutora? Claro que pode, tanto é que ele é o recomendado agora. Se não adiantasse, não tinha prerrogativa e o selo do Conselho Federal de Psicologia para atendimento online, porque é o que a gente tem. E até a telemedicina agora, né? Para até atendimento médico, né? Exatamente. Então, assim, o tratamento online funciona, então o contato online também. Vamos lembrar o seguinte, parece frase batida, mas é assim, o isolamento é social, não virtual, não de sentimentos, porque assim, o que adianta eu encontrar com um parente meu numa festa e dar aquele abraço falso, ou ir para lá pensando, ai meu Deus, eu vou encontrar com fulano. E assim, é tão legal o que você falou agora, porque assim, para muitos pacientes meus, muitos mesmo, eu mando culto online. Perfeito.
Que é o que a gente está fazendo na nossa igreja também. Exatamente. Eu falo, olha, veja esse culto. Então, eu tenho pacientes de todas as religiões. E eu me preocupo em entender qual é a parte religiosa da pessoa. Porque isso nutre. Para suprir essa necessidade também, né? Para suprir, porque eu não estou olhando só para o emocional da pessoa. O emocional, ele é muito amplo. Eu tenho a parte religiosa, social, familiar. Então, eu tenho que olhar para essa pessoa de uma maneira holística. Então, assim, qual é a tua religião? Veja esse culto. E na maior parte dos meus pacientes, eu mando cultos. E isso ajuda demais no tratamento psicológico dessa pessoa. Doutora, eu estou passando tudo de maneira rápida aqui. No próximo bloco, a gente vai intensificar mais a questão da ansiedade, a questão da depressão, tá? Mas eu queria falar um pouco sobre a paranoia. Paranoia nesse momento, que é... Veja bem, gente, ela é quase que esperada. Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas nos últimos tempos, já aconteceu comigo de esquecer e quase abraçar alguém. Mas já aconteceu comigo também de passar por alguém que estava sem máscara e pensar assim, gente, por que essa pessoa tá sem máscara e querer ir pra trás? E daí, e eu acho tão interessante porque, por que eu não vou ver a minha mãe? Porque eu estou nativa, eu estou trabalhando, então eu não sei se eu estou contaminada e não estou sentindo nada, eu não quero transmitir algo para ela. Já a minha mãe fala que como o meu pai está trabalhando, ela não quer que a gente vá lá porque ela tem medo de transmitir alguma coisa pra gente. E com o outro é a mesma coisa. Eu não sei se eu tô e eu posso transmitir pro outro, eu também não sei se o outro tá e pode transmitir pra mim. Não é questão de ser alguém que você gosta, alguém que você conhece, alguém que você não conhece. Como lidar com essa mini loucurinha que vem agora na gente, doutora? Já que é o seguinte, não só agora, mas sempre em consultório eu falo o seguinte, para qualquer dúvida que você tenha, consulte, se informe sobre o que está acontecendo. No caso do Covid, no caso disso que a gente está vivendo, é assim, o que eu oriento é, para de ficar vendo notícia o dia todo, porque cada um fala um negócio. Se você ligar em 10 jornais diferentes, você vai ter 10 notícias diferentes e no final das contas, lá no final do dia, quando você deitar a tua cabecinha no travesseiro, você não vai saber se agradece, se chora, se pede socorro, pede socorro, né? Se fica acordado esperando, você não sabe. Então, assim, a primeira coisa é se informar o que está acontecendo. Segunda coisa, eu tô com medo de estar contaminada, eu tô com medo de contaminar. Para muitos pacientes eu falo o seguinte, então faça o exame. Tá com problema? Tá sentindo algum sintoma? A gente não tá, de repente, simplesmente vivendo num mundo onde eu não tenho o mínimo recurso. Faça o exame, né? De repente você tira alguma paranoia, você tira alguma ideia catastrófica da sua cabeça e entende em que ponto você tá. Quando é igual você querer começar a fazer uma viagem sem saber de onde você vai sair e quanto tempo demora para eu chegar lá, né? Você joga pro ar e fala, ai meu Deus, vou chegar. Então assim, entenda onde você tá, como tá teu nível de saúde, se tem alguma contaminação, se teve algum problema. Eu tive inclusive no meu consultório mentira, né? Porque é virtual, tudo online, né? O marido pegou Covid, né? Ficou lá com sintomas super leves em casa. A esposa pegou também, só que não sentiu, foi assintomática e tá todo mundo bem, lindo em casa, fizeram o exame, tá todo mundo tranquilo. Então assim, vamos nos informar, porque assim, a paranoia ou a ideia que a gente tem na nossa cabeça, vamos pensar no conceito de ideia. Ideia é algo que tem na minha cabecinha, na sua cabecinha. No plano real, o que está acontecendo? Tem eu, tem a Jaque, tem essa mesa, esses 2 copos. Então, o que está acontecendo agora? Quando a gente traz o pensamento para o agora, o meu nível de paranoia, o meu nível de ansiedade é reduzido, porque meu cérebro é obrigado a se focar em outros estímulos que não o pensamento não vai dar ruim. O pensamento no catastrófico. E não só, você falou das notícias, eu conheço um casal, inclusive eu conheço algumas pessoas, agora nas últimas semanas, mais pessoas próximas, mais pessoas conhecidas, porque antes era conhecido de alguém, né? Agora mais pessoas próximas eu descobri que tiveram Covid. E eu acompanhei 2 casais que tiveram contato, porque são pai e mãe, né? E os 2, o filho e a esposa, que tiveram Covid.
e inclusive um deles, 2 seriam um grupo de risco, porque tem mais de 60, foram atendidos, foram orientados a ficar em casa com a medicação adequada, estão bem. E do casal mais jovem, a moça, ela tem problema respiratório. E ela ficou em casa, ficou bem, disse que teve um dia que foi um pouquinho mais complicado, não precisou se deslocar, o atendimento foi por telefone, na necessidade eles orientam a se deslocar, ela tinha feito teste, viu que era Covid, enfim, o marido teve os sintomas mais leves, então assim, a gente tem eu acho que tá passando algo pela cabeça da gente, pelas notícias que a gente vê, que se pegou vai morrer, e Exato. não é essa a realidade. Pode acontecer? Infelizmente pode, só que cuidado também com isso que está pairando na mente da gente agora por conta das informações, né? E isso é muito legal que você me falou, porque assim, quanto mais preocupação eu tenho, mais cai a minha imunidade. Caindo minha imunidade, eu posso pegar não só o Covid, eu posso pegar gripe, eu posso ter uma gastrite, eu posso ter qualquer coisa. Imunidade baixa, eu pego qualquer coisa. Então, vamos cuidar da nossa saúde mental, emocional e física. Isso é importante. Cuidar de tudo, né, doutora? Cuidar de tudo. Eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta. Eu vou já te deixar uma pergunta e introduzir já as perguntas todas dos nossos telespectadores, porque é o seguinte, isso que você acaba de falar me faz pensar em algo que eu converso muito com uma amiga minha que é a Denise, apresentadora do Consulta, tá gestante em casa. E a gente fala muito que a gente tem que cuidar disso, sem descuidar das outras coisas, porque outras situações acontecem. Então, se você não estiver cuidando do seu mental, se você que, por exemplo, já tinha um caso de depressão, ou já estava tratando ansiedade, ou, enfim, está se percebendo nesse quadro agora, não está se tratando, não vai ficar doente de Covid, mas não pode ficar doente de outra coisa? Você me conta daqui a pouco, vou pro intervalo e já volto, não sai daí. Nosso programa está de volta, agora a gente continua batendo papo com a doutora Luciana Manesco Rapanelli, que é psicóloga e fala com a gente sobre depressão e ansiedade. Doutora, eu volto nesse bloco antes mesmo de fazer a minha pergunta, retomando algumas perguntas das telespectadoras, dos telespectadores. Uma senhora ligou para nós, o nome dela é Ivete, ela é da Zona Leste de São Paulo. Obrigada pela participação, dona Ivete. Ela conta que tem 51 anos, cuida da filha dela de 31 anos. Essa filha dela faz tratamento, tem surtos psicóticos. Nesse momento de pandemia, ela diz que ela só chora, que ela está se sentindo muito ansiosa. A impressão que a produção até teve é que ela está assustada com o que ela está sentindo, o que ela está vivendo agora. Por ser grupo de risco, ela não explicou exatamente por quê, mas ela diz que é grupo de risco e elas estão sem sair de casa. Você pode dar alguma orientação para ela, doutora, por favor? Tá. Primeira coisa, a Ivete está cuidando de uma filha de 31 anos, é isso? Ela tem isso mesmo, ela tem 58, cuida da filha de 31 que tem os surtos psicóticos. Tá, vamos lá. Qual é o cuidado que ela tem com ela mesma? Cuidador é complicado, né? Entendeu? Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, quando a gente vai fazer uma viagem de avião, aí a aeromoça, quem nunca fez viagem de avião, eu conto agora, quem já fez sabe do que eu tô falando. A aeromoça vai lá na frente e fala assim: em caso de acidentes, máscaras cairão. Afivele a sua máscara e depois você salva o seu amiguinho. Vamos lá. O que a dona Ivete está fazendo para se salvar? Porque enquanto ela tiver o olhar só para essa filha e talvez antes da quarentena, tivesse muito funcional esse cuidado, porque assim, ó, eu vou sair de casa porque eu vou cuidar da minha filha, eu vou sair de casa porque eu tenho uma atividade em relação a isso. Quando ela está dentro de casa, ela tem que cuidar dessa filha, dos cuidados dessa filha, não tem como escapar porque ela é grupo de risco e está lidando com o próprio interior dela, ou seja, como eu falei agora há pouco, com os próprios invisíveis. Então, o importante é pedir ajuda. Que bom que ela escreveu ou ligou, não sei. Que bom que ela teve a coragem de vir até a gente. Isso é metade do caminho andado. A outra metade é perceber que a gente não controla tudo que a gente sente. Porém, a gente tem que entender o que está acontecendo no momento presente. Existem duas técnicas que parecem bem bobinhas para casos de ansiedade, e aí é legal de quem está assistindo o programa anotar, quem está com papel e caneta, anota.
o primeiro passo é o seguinte: o que está acontecendo agora? Primeiro passo. Eu não trouxe anotado, se alguém puder anotar aí, anota. Se puder colocar aí no GC o que está acontecendo agora. Primeiro, o que está acontecendo agora? Nem sei que câmera que tá, é aqui? É. O que está acontecendo agora? Bota, número 1. E o que está acontecendo agora? Tem eu, tem a Jaque, tem essa câmera, tem esses copinhos de água, vaso, tem uma galera aqui atrás que vocês não veem. Então, é isso que está acontecendo agora. O meu cérebro, ele se ocupa em prestar atenção no que está acontecendo nesse momento, ao invés de ficar só no foco do problema. Porque a ansiedade, Jaque, ela te traz para onde está ruim ou para onde pode ficar ruim. Só que 90% do que eu penso, 90% das minhas previsões nunca aconteceram. Então eu recebo gente no consultório que fala assim: ai, mas e se faltar comida? Ai, mas e se eu não conseguir pagar a escola dos meus filhos? Aí eu falo assim: isso já aconteceu alguma vez? A pessoa para e fala assim: não. Ah, então tá. Então, beleza, vamos para o passo 2. Anota aí, pessoal, passo 2. Os meus pensamentos são reais? Por quê? Porque quando eu penso no futuro que tudo é catastrófico, e eu volto para o presente e entendo que nada disso que eu estou antecipando não está acontecendo, eu percebo que esses pensamentos catastróficos não são reais. Eles não estão acontecendo no momento presente. Não é uma questão toda de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso. A gente pode ali pensar o que eu tenho para fazer na semana. Planejar, né? Planejar, ter os meus compromissos, mas não ficar antecipando. Ah, eu tenho uma dor no peito, é certeza que é infarto. Eu já tive paciente meu que ia toda semana no hospital, certeza que era infarto e era ansiedade. Aliás, a pessoa pode desenvolver sintomas de Covid por conta dessa pressão psicológica que vive? Pode, porque você fica vendo ali, o Covid tem, sei lá, esse, aquele sintoma. Pera, deixa eu ver. Começa a sentir. Psicossomatiza. Muito sério. Até assim, como que eu ajudo uma pessoa que está numa crise de ansiedade? Um dos passos é: para de ficar perguntando para a pessoa: e aí, tá com taquicardia? E aí, você tá sentindo a respiração acelerada? E aí, o que você tá tremendo? A pessoa vai focar no sintoma dela em vez de focar em outros estímulos. Agora, seria importante, doutora, se a filha da Dona Ivete tem surto psicótico, ela deve ter acompanhamento com algum psicólogo ou psiquiatra. A Dona Ivete pode contar que está passando por isso também e pedir essa ajuda, não pode? Claro que pode e deve, porque como elas estão as duas juntas em casa, o problema de uma acaba interferindo na outra. Então é assim, pega o telefone ali, faz uma videochamada e fala: doutora, olha, tá acontecendo isso, como que o senhor me orienta, como eu posso fazer da melhor maneira para ajudar minha filha, para me ajudar. Ela já está em atendimento, então busca essa ajuda. Não é porque a filha está procurando uma ajuda de uma psicóloga ou psicólogo e de um médico que ela não pode. Procure. A psicóloga vai orientar: olha, eu não posso te tratar porque eu trato da tua filha, mas eu indico uma colega. Ou então, olha, diante do quadro da sua filha, haja de tal maneira que talvez ajude a sua filha e ajude a senhora também. Então procure ajuda, Dona Ivete. Outras perguntas que chegaram para nós, doutora, que eu vou passar aqui para a gente esclarecer as dúvidas. 2 senhoras ligaram que não quiseram se identificar. Uma delas mora sozinha, diz que fica muito angustiada e chora. O que pode ser isso? Ela pergunta. Pode ser depressão? Pode ser depressão, pode ser privação de liberdade, limitação de atividades. Quando a gente trabalha em hospital, uma das questões mais sérias que a gente observa em pacientes acamados é privação de liberdade e limitação de atividades. Então, assim, o que a família ou que os amigos podem proporcionar para essa pessoa, para ela se sentir útil. De repente, olha, mãe, vó, eu não sei quem ela tem na família, isso seria bem importante, é um dado bem importante. Se ela quiser escrever de novo para a gente saber, eu ajudo. Mas é assim, pedir ajuda para se sentir útil. O que ela pode fazer?
ela consegue manipular um smartphone, ela consegue ter esse acesso à internet, ela consegue ver um culto. Você falou isso, me fez lembrar, vou até dar um exemplo aqui, você me conta se está correto. Teve um dia que a minha cunhada estava com as costas meio travadas, ela estava com os filhos dela, com o meu. O que a minha sogra fez? Eu vou fazer o almoço e vou levar. Olha então, aí. assim, é uma maneira, óbvio, a minha sogra já está trabalhando, tem bastante atividade. Também a gente fala idoso, mas tá ali no comecinho dos 60. Mas Exato. independente da idade dessa senhora que ligou, será que ela não pode, às vezes, até dar esse auxílio para a família? Será que não tem alguém sobrecarregado, que está com as crianças em casa? De repente ela faz um bolo e manda, ela faz um doce, faz um almoço e ajuda, não é verdade? Congela um feijão, não é? Exato, faz um monte de marmitinha, congela e manda para casa dos filhos, das irmãs, das sobrinhas, enfim. Mandar de presente para alguém, isso daí é super legal, ela vai se sentir útil, vai se sentir acolhida, porque vai receber um elogio. Então, vamos pensar nas alternativas para não se sentir inútil, só, em casa, abandonada, rejeitada. Isso é bem legal, uma estratégia bem funcional. A outra senhora perguntou o seguinte, também não quis se identificar, ela disse que tem um filho que já fez vários tratamentos, mas ele sempre tem recaída, no caso dele o problema é com a bebida e agora é em quarentena. Ele tem 47 anos. Como que ela pode ajudar o filho nesse momento, doutora? Primeira coisa, procurar o Alcoólicos Anônimos, né? Ou algum psicólogo que trabalhe diretamente com dependência química. Por quê? Porque quando eu tenho um paciente com dependência química, eu tenho a família inteira envolvida, eu tenho um contexto inteiro. Ah, mas a mãe não bebe, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que todo mundo sofre junto. O consumo de álcool na quarentena, assim como de drogas, aumentou demais. Por quê? Porque o ambiente está tão nocivo, está tão aprisionador, enclausurador, que as pessoas querem dar um jeito de fugirem daquele ambiente estando nele. Ou seja, vício em jogos, vício em bebidas, vício em drogas ilícitas. Tudo isso aumentou vertiginosamente, sabe? De um jeito que a gente não tem controle. E assim, doutora, o que você acaba de falar, ela não precisa ficar com esse peso todo pra ela, né? Não. Ela pode procurar, inclusive, uma ajuda por telefone, uma ajuda online, dá pra ela conseguir isso, sem sair de casa, né? Dá e muito para ela procurar isso daí. Tem leitura sobre isso, tem orientação psiquiátrica e psicológica sobre isso, lembrando que o vício, ele não trata somente com psicólogo, não adianta. Normalmente, a pessoa que tem qualquer comportamento aditivo, ela é difícil aceitar num primeiro momento a ajuda só psicológica, né? Então, ele tem que aceitar ajuda medicamentosa também. Então, até para a terapia poder fazer todo o efeito, né, doutora? Muitas vezes, né? Bom, vamos lá para a próxima pergunta que chegou pra gente. Essa pergunta tem a ver com o que a gente acabou de falar. Tem gente que é alcoólatra e não se vê assim? Tem, né? Tá cheio. Imagina! Eu só bebo um golinho todos os dias. Socialmente, né? Todo dia, só que acha que é socialmente. É socialmente, eu só bebo todos os dias para dar aquela relaxada depois do trabalho. Eu só fumo maconha todos os dias para dar aquela relaxada, eu só dou um pega todos os dias para dar aquela relaxada. Então, realmente a pessoa está num comportamento aditivo, não se dá conta, não quer se dar conta e também não quer procurar ajuda. Só que o comportamento dela interfere nas outras pessoas. Lembrando que a gente está em um mundo de rede social, então a Jaque não é só a Jaque, é a rede social dela inteira. A Luciana não é só a Luciana, é a rede social dela inteira. Então, quando eu falo com você, bem ou mal, você vai falar bem ou mal de mim. Olha, eu conheci uma pessoa super legal que falou isso, tal, ou o contrário. Então, se você está doente, você impacta todos os que estão à sua volta também. E talvez agora até algumas famílias estejam descobrindo coisas que não sabiam sobre o outro, né? Com essa convivência. Doutora, vamos falar sobre algo que eu deixei aqui como pergunta no finalzinho do bloco anterior, que é
cuidar de não ficar doente com o Covid, mas não descuidar das outras situações. Quando a gente fala especificamente de saúde mental, doutora, deixar o cuidado de lado, deixar a terapia ou o medicamento de lado, não dar atenção para alguns dos sintomas que a gente trouxe aqui, pode desencadear outros problemas? Pode, principalmente porque é muito funcional para quem já está querendo deixar o tratamento, para quem já não está afim de mexer em ferida, porque ninguém vai para terapia para receber elogio. A gente vai para olhar o que está faltando, a gente vai para prestar atenção em tudo que tem na gente que a gente não observa conscientemente. Então, olha, eu não consigo ir agora para terapia, viu, doutora? Porque eu preciso cuidar do meu do Covid, eu preciso cuidar da minha saúde, qualquer coisa que seja. E depois eu volto, tá? E deixo em stand-by. Só que a nossa saúde não para. Então, cuidar de atividade física, complementar com vitaminas, a sua alimentação, se tem alguma outra patologia associada, cuidar disso daí. E é muito importante o seguinte, essa semana, particularmente anteontem, eu atendi uma paciente da Bahia que me disse o seguinte: o Covid está acontecendo, mas nós temos um surto de dengue e leishmaniose. E aí, quem está falando disso? Então, não é porque nós temos uma pandemia que as outras doenças resolveram tirar férias. Tá todo mundo aí. As situações continuam acontecendo, né? Tudo está acontecendo igual. Doutora, quando a gente fala, a gente não falou aqui, mas quando a gente fala a respeito dos adolescentes, algo tem chamado muita atenção. Além das tentativas de suicídio nos últimos tempos, muitos adolescentes se machucando, se mutilando, se cortando. Nessa época de quarentena, isso pode se intensificar? Qual é o cuidado, o olhar que os pais têm que ter para esses adolescentes? Pode se intensificar pelo seguinte: qual é a função do autoflagelo? É assim, eu tenho uma dor tão grande no externo, eu não estou sendo ouvido, eu não tenho uma terapia, eu não tenho um cuidado mental. A minha dor, ela é tão grande que eu vou me cortar, porque enquanto eu sinto essa dor aqui, a minha dor emocional é menor. Então, é muito importante assim, famílias esqueceram de se olhar. Famílias esqueceram de olhar uns para os outros e senta todo mundo de noite, cada um na tela do seu celular. Tenho 4, 5 pessoas sentadas na sala, a TV ligada e todo mundo no celular. Tá jantando, todo mundo no celular, ninguém conversa. Eu tenho até um caso para contar. Eu estava na pizzaria com a minha família muito tempo atrás e a minha tia queria falar com o filho dela, meu primo. Estavam na mesma mesa. Ela chamou ele 3, 4 vezes. Na quinta ela mandou um WhatsApp. Aí ele olhou para ela. Uau! Na mesma mesa, entende? Então assim, vamos olhar para o outro como uma outra alma humana que sente, sofre, tem medo, tem dor, igual a você, e perguntar um pouquinho: filho, tá tudo bem? Esposa, marido, tá tudo bem? Pai, mãe, tá tudo bem? Doutora, o número de suicídios, agora não só falando de adolescentes, mas de um modo geral, pode também aumentar na quarentena? A que a gente tem que estar atento no outro? Quais os sinais, ou até na gente, né? Quais os sinais de atenção? Pode aumentar, principalmente porque o suicídio ele está ligado a um estado depressivo tão importante, a um estado de impotência tão grande que a pessoa começa a dizer: não tem luz no fim do túnel, não tem solução para mim, não vejo mais solução. Você já deu 1012 vezes, 1012 dicas, soluções, caminhos para essa pessoa e ela não está vendo, ela está cada vez mais se enclausurando, deixando contato social, não quer atender telefone, não responde o WhatsApp, não quer falar com família. O que acontece? A dor emocional dessa pessoa é tão grande que até tem um livro muito interessante, se chama O Demônio do Meio-Dia. Lá ele fala exatamente isso, que o suicídio, em última instância, não é uma tentativa de morte.
é uma tentativa de matar aquela dor, porque ele já tentou de tantas formas que a última tentativa dessa pessoa de acabar com a própria dor é ali se pulando de um prédio, se enforcando, enfim, não vamos nem entrar no mérito da questão aqui, pelo amor de Deus. Mas assim, é acabar com a própria vida, porque acabando com a própria vida, eu acabo com a dor, mas isso é uma consequência. Agora, doutora, pra gente finalizar, em alguns locais, como aqui em São Paulo, a quarentena começa no estado de São Paulo a ser flexibilizada de uma maneira específica, parece que eles vão monitorar aí cada cidade, enfim. Em outros estados isso vai acontecer também, no mundo isso já está acontecendo, alguns locais começam a ser abertos e tudo mais. A minha pergunta é, vai ter gente que não vai querer mais sair de casa? Já Como tem. lidar com isso? Já tem? Já tem, já tem. Eu tenho uma casuística enorme, porque assim, tudo pra gente se acostumar, tudo pra virar um hábito, tem um dado aí que demora 21 dias. Então, Pra quem ficou em casa desde o começo da quarentena, já deu, né? Exato. Quando começou a quarentena, meus atendimentos online era o pessoal falando assim, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar, eu não aguento mais essa... Não é possível, eu não vou aguentar uma semana, eu já vi todos os filmes do Netflix, eu já vi tudo que tinha, eu já vi série, eu já joguei jogo. Não aguento mais. Primeira semana. Vamos lá, vamos segurar, vamos dar outras alternativas e tal, e tal, e tal. Agora, teve o decreto do governador, opa, vai ter um pessoal que vai voltar na segunda-feira. O que está acontecendo no consultório? O pessoal entrando em pânico. Eu não sei, mas como é que eu vou fazer para tomar um ônibus, ficar 1h30 para chegar no meu trabalho, depois eu vou para a faculdade, aí eu volto 1h30 depois, aí eu chego em casa à meia-noite, eu acordo às 6 da manhã e tenho que ficar na rua o dia inteiro? Não, não dá, não dá. Tem muita gente que está trancando faculdade. Tem muita gente que está desistindo do emprego e procurando Eu ouvi emprego muita mais gente perto. falar, não, eu só quero voltar ao normal ano que vem, né? A pessoa não quer mais esse ano, né? Não. Porque tá com medo. Tá com medo, porque não vai se adaptar. Tem gente falando assim, ai, tomara que a minha empresa acorde para a vida e veja que tá gastando muita luz, muita água, muito vale transporte. Que Vai ficar todo mundo home office, né? Fica todo mundo home office, a empresa só paga o meu Wi-Fi, por exemplo. Tá tudo certo. Mas eu vejo, a gente vai deixar isso pro próximo bate-papo, que não dá tempo de falar agora, mas até um problema social que pode se instaurar aí, não? Sim, fobia social. Porque se tudo vai ficar home office, você quer ficar sozinho na sua casa. Você não quer nem sair para comprar nada, você pede para entregar. Peraí, qual que é o próximo passo? O que é o pós-pandemia? Vou te convidar para voltar para a gente continuar daqui esse bate-papo em breve, viu, doutora? Vai ser Muito um obrigada por ter vindo, foi um prazer te receber. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato, telefone 0 operadora 119 9169 3201 e tem o Insta também, psicóloga _Lumanesco. Tá passando direitinho para vocês. Obrigada, doutora. Obrigada. Eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta, não sai daí.